alegria estar retornando aqui a essa casa, principalmente no dia de hoje, né, o dia que se comemora o aniversário do nascimento de Allan Kardec, né, uma data bastante significativa no movimento espírita. E eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês um tema que me chamou a atenção nos meus estudos, né? Além de eu ser estudante do estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente chama de ESD, né? Eu faço esse estudo lá em Londres, eu também participo de um outro grupo de estudo, que é o grupo do Evangelho Redivivo, que a gente chama carinhosamente de miudinho. Esse grupo ele se reúne a cada 15 dias lá em Londres, e o objetivo dele é estudar minuciosamente o que diz o Evangelho, né? Porque às vezes a gente simplesmente lê superficialmente aquilo que está escrito no Evangelho e a gente não consegue compreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus, né? E aqueles ensinamentos, eles não são apenas para o povo que viveu naquela época, para aqueles pescadores, para aquelas pessoas que viviam lá na Galileia. Não, são ensinamentos do Espírito mais puro que já passou pela Terra, falando para espíritos que ainda estão nessa jornada do aperfeiçoamento espiritual, que somos todos nós. Então as lições do Mestre Jesus, elas estão sim mais atuais do que nunca, né? E elas valem para cada um de nós. A gente só precisa entender, né? Entender o que ele quis dizer. E esse estudo busca fazer isso, né? E esse tema então veio à tona quando a gente estudou sobre a missão de Jesus aqui na Terra. Como o Sr. Nelson falou, sempre tem que dar uma medida, né? Então, só um instantinho. Que coisa. Então, tá retomando, quando estávamos então estudando a missão de Jesus aqui na Terra. Jesus, né, ele veio nos revolucionar alguns conceitos, alguns entendimentos que nós tínhamos, né? E um dos principais, talvez, conceitos que Jesus veio revolucionar, veio trazer uma nova forma da gente entender, foi o conceito de Deus. Antes de Jesus, nós entendíamos Deus como um ser autoritário, rigoroso, né, que pune, que castiga, né, um ser que nós deveríamos temer, né? Esse era o Deus que existia antes de Jesus passar pela Terra. E até hoje ainda existem algumas crenças, né, que reforçam essa questão de que tem que obedecer Deus pelo medo, pelo temor. Mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele trouxe uma visão completamente diferente. Ele veio nos informar que Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é misericordioso, né? Ele vai perdoar sempre as nossas falhas e vai nos dar todas as oportunidades que nós precisarmos para corrigir esses erros que a gente cometeu. Deus sabe, né, que nós estamos ainda na nossa infância espiritual, então Ele nos compreende. Foi isso, essa primeira visão que Jesus veio trazer para nós, né? Então mudou completamente. Lá no Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o modelo e o guia da humanidade. O que quer dizer isso, né? Modelo. Se a gente lembrar, quando a gente frequentava a escola, lá naquelas apostilas, né, que a gente estudava, muitas vezes tinham exercícios que diziam assim: siga o modelo.
Aí tinha um exemplo de como fazer o exercício, a gente deveria observar como ele era feito e aí repetir aquela forma de fazer nos demais exercícios. Então, o modelo é justamente isso, é o exemplo. Jesus veio nos trazer o exemplo de como nós devemos proceder no nosso dia a dia, né? É o nosso exemplo. E Jesus também é o guia da humanidade. O que quer dizer isso, né? Se a gente pensar num guia de turismo, é alguém que conhece profundamente aquele local, que tem todas as informações e dicas para que a gente que nunca esteve lá possa aproveitar ao máximo aquela experiência, né, com toda a segurança possível. Então, Jesus, como guia, nós temos que entender que ele já passou por todo esse caminho da evolução espiritual que nós estamos percorrendo agora pela primeira vez. Ele nos deixou nos evangelhos todas as informações, as dicas, o roteiro do que nós devemos fazer para percorrer esse caminho da evolução da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Só que depende de nós conhecer, entender e, mais do que isso, aplicar no nosso dia a dia. É aí que vem uma missão bem importante para nós espíritas, né? Nós temos a missão de resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo e entender esse evangelho de acordo com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Né? Nós temos ali o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é um livro que já detalha aqueles ensinamentos, né? Por meio de espíritos muito superiores que foram comandados, orquestrados pelo Espírito da Verdade. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que vai ficar entre nós para sempre. Tem pessoas que pensam que esse consolador prometido é alguém de carne e osso. Mas isso não é possível, porque carne e osso é perecível, não vai durar para sempre. Tem prazo de validade. Agora, essa doutrina, né, que foi trazida lá da espiritualidade, essa sim, vai ficar entre a humanidade para todo sempre. E ainda mais, né, essa doutrina veio então para que nós pudéssemos recordar o que Jesus disse, porque vocês sabem que ao longo dos séculos a mensagem de Jesus foi muito adulterada. Então, com a doutrina espírita, a gente consegue resgatar o que realmente o Cristo quis dizer naquela época. E além disso, ajudar a gente a entender tudo o que nós não tínhamos capacidade de entender naquela época. Porque a humanidade, ela progride. Era necessário que viessem as ciências, que as ciências se desenvolvessem e que chegasse a doutrina espírita, então, 18 séculos depois, fazendo essa chave para que a gente consiga entender boa parte dos ensinamentos que estão ali no Evangelho. Mas afinal, né? Qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Ele veio nos trazer, nos revelar e mais do que isso, exemplificar a lei de amor, né? Porque toda a passagem de Jesus aqui na Terra, em diversos momentos, ele mostrou como aplicar essa lei do amor na prática, né? E essa noite aqui eu vou vir, né, a gente vai refletir então sobre um dos ensinamentos que não é nenhuma novidade, né? Vocês conhecem, ele já está entre nós há mais de 2000 anos, né? E foi um ensinamento que Jesus então disse para um doutor da lei que o questionou sobre qual era o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
Ou seja, se a gente se lembrar de que antes de Jesus, Deus era visto como um ser que castigava, um ser autoritário, né? Isso é praticamente impossível que eu possa amar alguém que eu sinta medo, que eu me sinta coagido. Agora, aquele Deus amoroso, aquele Deus Pai, que nos vai estender a mão sempre que nós precisarmos, daí já é possível que eu consiga essa primeira parte do mandamento, que é amar esse Deus. Agora tem uma segunda parte, que é tão importante quanto essa. Diz lá: e o segundo e semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o principal mandamento de todos parece ser muito simples, mas nós ainda não conseguimos aplicar esse mandamento na sua total plenitude. Porque se nós já tivéssemos conseguido, com certeza nós não estaríamos aqui na Terra. Nós já estaríamos, em planos muito mais elevados. Então, para nos ajudar a entender um pouco o que significa esse principal mandamento, a gente vai recorrer lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né, que foi lido um trechinho, mas eu escolhi um outro trecho desse capítulo para nos ajudar a refletir nessa noite. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Guardem essa relação, amor, caridade. A gente vai voltar nela ainda nessa palestra de hoje. Por quê? Por que amor e caridade, estão ali juntos? Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que o que temos para com eles? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Ou seja, quando eu passo a pensar no próximo, a me interessar pelo próximo, a fazer o bem pelo próximo, eu estou começando a deixar para trás o egoísmo. O egoísmo que é o pensar só em mim mesmo, Eu já estou considerando o meu próximo em fazer para ele só aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, quando a gente conseguir isso, a gente está deixando o egoísmo para trás. Quando os homens adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, isso de fazer o outro só aquilo que eu quero para mim, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. É fácil, basta a gente pensar. A gente quer ser enganado? A gente quer que alguém minta para mim? A gente quer que alguém me ofenda? Que alguém me calunie? Não. Então a gente não vai fazer isso para o outro, Se a gente conseguisse aplicar isso em todos os momentos da nossa vida, a gente já teria no nosso planeta a verdadeira fraternidade, a paz e a justiça. Mas infelizmente não é isso que a gente vê por aí. Se a gente ligar a televisão e assistir os jornais, a gente vai ver que a gente está muito longe disso, ainda. Bom, aqui tem uma conclusão importante para a gente, nesse trechinho que a gente leu. Que para se chegar ao reino dos céus, o caminho então é o próximo.
O próximo é o instrumento da nossa evolução. Que reino dos céus é esse? Será que ele está em algum lugar lá no universo? Um dia eu vou chegar, né, nesse reino dos céus? Não, o reino dos céus ele não está em nenhum lugar fora de nós. Ele é construído aqui, ó, dentro do nosso coração. À medida que eu for evoluindo, que eu for me tornando uma pessoa melhor, mais equilibrada, com mais harmonia, que eu consiga, através do meu exemplo, contaminar outras pessoas, e assim a gente vai vivendo mais em paz, é assim que a gente vai se tornando espíritos melhores, e um dia vai então chegar nesse reino dos céus, né? E basta então a gente perceber que para chegar lá, a gente tem que aprender a amar o próximo. Não tem outra forma. Esse é o caminho. Será que é fácil ou difícil amar o próximo, hein? O que vocês acham? Depende. Amar o próximo é fácil quando esse próximo é alguém que está limpinho, é alguém que está cheiroso, né? É alguém que é nosso amigo, é alguém que pensa mais ou menos assim como a gente, que corresponde às nossas expectativas, que nos trata bem, que se importa conosco, né? Aí, tranquilo, beleza. Muito fácil fazer por essa pessoa o que eu gostaria que fizessem para mim, né? Tranquilo. Agora começa a complicar um pouquinho quando esse próximo já não está tão limpinho, né? Muitas vezes ele está ali maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, né? Tem vícios, o alcoolismo, o fumo, as drogas. Começa às vezes a me tratar mal por causa disso. Às vezes até comete crimes. Às vezes contra a minha família, contra alguém que eu estimo muito, ou contra mim mesmo. E aí? Será que complicou um pouquinho a mais próximo? Ou então ainda uma outra situação, né? Alguém que nos trata mal, que nos ofende, que nos calunia, que entra em conflito com a gente, né? Que é grosseiro, que xinga, que ofende, que magoa. Às vezes lá no trabalho, aquela pessoa que nos puxa o tapete, que rouba nossas ideias, que fala mal da gente pro chefe, né? E aí? Será que tá fácil ou tá difícil a mais próximo, né? Complicou um pouquinho, né? Mas Jesus sabia que a gente ia ter dificuldade nisso e ele nos deixou um recadinho, ó, que tá lá em Lucas. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Não procedem assim os publicanos e os pecadores? Então imagine se Jesus pudesse chegar aqui hoje e falasse na nossa linguagem isso aqui que ele disse, né? Ele ia dizer assim, ó, gente, amar quem ama a gente, isso todo mundo faz. Vocês não querem crescer? Vocês não querem evoluir? Vocês não querem se tornar espíritos melhores? Então vamos lá, vocês têm que fazer mais do que isso aqui. E eu sei que vocês podem. Jesus sabe do nosso potencial, né? Então só depende de nós fazer mais do que aquilo ali. Só que não é fácil, né? Então, para nos encorajar um pouquinho a tentar ir em busca, né, de amar esse próximo ali que não é tão fácil assim, a gente vai inverter um pouquinho a pergunta, ó. Que vantagem eu posso ter ao odiar as pessoas ou fazer inimigos? Né? Se amar não está tão fácil, então vamos pensar no contrário, né? Só que quem vai responder essa pergunta não sou eu, não. Eu fui buscar lá na Joana de Ângeles, no livro Autoconhecimento, uma busca interior, psicografado por Divaldo Franco. Ela diz assim: toda vez que a raiva é submetida à pressão não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional.
no físico mediante distúrbios do sistema vago-simpático, tais como indigestão, diarreia, aquela acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria como autopunição. No plano emocional, vai causar nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Muitas raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância, em razão de métodos castradores da educação, ou agressividade do grupo social, ou necessidades socioeconômicas, podem desencadear tumores malignos e outros graves efeitos no organismo, alternando a conduta por completo. Então, gente, quando nós mantemos essas sensações de ódio, de raiva, de mágoa, de frustração na nossa alma, nós estamos envenenando as nossas energias. Então, eu não ganho muito odiando outras pessoas, né? Aí outro espírito muito superior, que é Emmanuel, que é o que foi um dos guias, né, do Chico Xavier, ele também fala sobre isso. Ó. Ele fala que o ódio é o amor que enlouqueceu, é o amor envenenado de ontem. O que significa isso, né? Que a virtude do amor, quando adoece, vira ódio, raiva. É a mesma energia com a qual a gente amava que a gente vai agora odiar. Então imaginem assim, ó, toda aquela carga emocional, aquela intensidade de energia que eu usei para amar alguém, é a mesma carga de energia, a mesma intensidade de sentimentos que eu uso para odiar alguém. A única diferença é que quando eu amo, essa energia é positiva. E quando eu odeio, essa energia é negativa. E aí, quando eu uso essa energia do lado negativo, então nós só vamos ganhar a enfermidade para o corpo, para a mente e o desequilíbrio para a alma. E Emmanuel diz assim, ó, que todo mal dirigido a alguém primeiro atinge a nós próprios. Como a ciência estabelece que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido oposto, é óbvio que essa energia desenfreada e má que eu dirigi contra alguém, ela vai se voltar contra a mim mesmo. Então, uma vez eu ouvi uma frase que diz mais ou menos o que diz isso aqui, que me chamou muita atenção e eu guardei ela e eu queria compartilhar com vocês. Essa frase diz assim, ó, que ao presentear alguém com flores, o primeiro a sentir o perfume sou eu. Ao jogar lama em alguém, o primeiro a se sujar sou eu. Então isso aqui é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o que eu quero para mim. Eu quero bem ou eu quero mal? E outra coisa que a gente não pode se esquecer é que quando eu estou nutrindo esses sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, eu estou me conectando e sintonizando com espíritos lá no plano espiritual que pensam da mesma forma e querem que eu haja cada vez mais desse jeito. Eles ficam me estimulando cada vez mais ódio, cada vez mais esses sentimentos negativos, né? Mas nós não podemos então deixar que essas emoções elas nos dominem. É claro que no estágio evolutivo que nós estamos, nós vamos sentir sim essas emoções. E aí eu fui buscar, né, o significado dessa palavra emoções. Né? Ela vem de duas palavrinhas latinas, que é movere. E significa energia, movere, movimento. Então, o ideal é que quando a gente
sente uma emoção dessa, eu consiga trabalhar ela aqui no meu interior, no meu coração e liberar essa energia, de preferência melhor do que como ela veio, né? O que nós não podemos deixar acontecer é liberar essa energia na mesma carga negativa, como a gente viu ali, ou então fazer com que essa energia fique estagnada, fique parada dentro do nosso coração, né? Nós temos que sempre pensar como é que eu vou reagir a essa emoção que eu estou sentindo. E tem três formas da gente reagir a elas, né? Então eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é quando eu deixo essas emoções me dominarem, né? E eu então guardo esse sentimento para dentro de mim. Vou dar um exemplo, né? Ah, fulano, vamos pensar um nome. Maria. Maria? Eu nem posso ouvir o nome da Maria. Porque aí eu já começo a relembrar, né, toda aquela situação que gerou para mim o ódio, a mágoa, a frustração. E aí eu fico ressentindo isso dentro do meu coração. E cada vez que eu me lembro do que a Maria fez para mim, é como se eu recebesse aqui uma enxurrada desse sentimento negativo outra vez. Aí tem uma outra forma de reagir, uma forma que também esse sentimento está me dominando, né? Maria? Você nem sabe o que a Maria fez para mim. E aí eu começo a contar, destilar o meu ódio, né? A falar mal da Maria, aquela maledicência, né? Então esse sentimento ele está me dominando. E dessa vez eu jogo para fora na mesma intensidade ou até pior do que quando ele chegou. E aí quando a gente faz isso, a gente está adoecendo. O certo é não deixar esse sentimento dominar a gente. A gente é que tem que dominar esse sentimento. Agora, como que a gente vai fazer isso? Aí nós vamos ver aqui. Tem umas dicasinhas. Bom, Jesus sabia, obviamente, que nós iríamos sentir raiva, ódio, rancor, mágoa, frustração. Ele sabia de tudo isso, porque ele já passou por esse caminho evolutivo, como eu falei para vocês, né? E ele nos deixou mais uma orientação sobre isso, que está lá em Mateus. Antes de oferecerdes a vossa oferenda ao templo, correi e reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Bom, oferenda ao templo, o que é isso, né? Seriam as nossas atividades religiosas externas, né? Então, quando a gente procura um templo, seja uma igreja, seja aqui o centro espírita, normalmente a gente está em busca de paz, de harmonia, né? Da gente se sentir melhor. Só que a gente não vai conseguir isso se a gente não se reconciliar com aqueles nossos possíveis adversários, né? Então nós temos que, na verdade, trabalhar essa questão do perdão internamente em nós antes de buscarmos essa paz, essa harmonia externamente, porque a gente não vai encontrar. Não tem como nós estarmos em paz se nós não estivermos reconciliados com essas pessoas, né? E também não adianta nada a gente buscar numa religião assim, da boca para fora, se essa religião não me iluminar lá por dentro. Porque as religiões falam em amor ao próximo, falam ao perdão. Se eu não conseguir praticar, do que adianta, né? Bom, então amar é uma tarefa que envolve perdão. E aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu fui assistir uma fala, né, uma palestra do Raul Teixeira. Raul Teixeira é um orador espírita, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho ele fantástico. E ele está um pouquinho afastado do movimento espírita porque ele teve um AVC alguns anos atrás. Mas ele já está começando a retomar as palestras dele. E ele então, dessa fala, ele nos conta
a origem dessa palavra perdão, que ela também é formada por dois termos latinos, per, que é um prefixo que significa além de, e donare, que significa dar. Então, perdonare significa dar além, fazer algo mais. E nessa palestra o Raul dá sim vários exemplos, né? E um deles que me chamou a atenção é de uma passagem muito conhecida, né? Que está lá na Bíblia também, que diz assim: quando alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Que quando alguém me bater de um lado, eu devo virar para deixar a pessoa bater no outro? Deixar ela continuar fazendo mal para mim? Não, não foi isso que Jesus quis dizer, né? Jesus quis dizer que quando alguém me batesse numa face, fizesse mal para mim, eu deveria apresentar o outro lado, o contrário do mal, que é o bem. Então, perdoar tem a ver com isso, né? Alguém me fez mal, eu vou devolver aquilo com bem, né? Mostrar o amor, né? É fazer algo a mais, é não me sintonizar naquela mesma energia ruim. Pelo contrário, é devolver uma energia muito melhor, porque é só assim, com o bem, que o mal não consegue dominar, né? Não consegue perdurar. E perdoar é um dos elementos da caridade. Lembra que o amor ao próximo tem a ver com caridade? Então, Livro dos Espíritos, pergunta 886, né? Quando Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Normalmente a gente relaciona a caridade com esmola, né, com aquilo que está sobrando lá na minha casa. Seja alguma roupa que eu não uso mais, ou se eu tenho condição de pegar alguns alimentos e fazer um sacolão, né, de pegar aquilo que realmente eu não estou precisando. Eu não estou aqui dizendo que não é para fazer isso. Sempre que isso estiver ao nosso alcance, a gente deve fazer, porque com certeza a gente vai estar fazendo um bem. Mas a caridade, como Jesus a entendia, não tem a ver com isso. Tem a ver com 3 palavrinhas, que a gente até apelida de BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão nós já conversamos aqui, e uma outra lição que Jesus nos deixa muito forte é aquela quando ele estava na cruz, está prestes a desencarnar e ele fala para o Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Tem muitas lições de perdão. Mas vamos entender um pouquinho as outras duas. Benevolência. Segundo Raul Teixeira, nessa mesma fala, benevolência também é a junção de 2 palavrinhas em latim, bene, bem, volere, vontade. Ter vontade de fazer o bem. Ah, mas é o bem para com todos. Com todos. Não é o bem só com quem vem ao centro espírita. Não é o bem com quem só pensa do jeito que eu penso. Não é o bem com quem votou no mesmo candidato que eu votei. Não é o bem para aquelas pessoas que têm a mesma opção sexual que eu. Não é o bem para quem tem a mesma cor da pele do que eu. Não. É o bem para com todos. Não vale escolher aquele. Então, de novo, né? Amar ao próximo, caridade é fazer o bem para com todos. Indulgência. Indulgência é a virtude que nos manda compreender o outro. De novo, 2 palavrinhas. In, dentro de, e dulcere, não sei como é que lê, talvez seja assim, dulcere. Docilidade, dulçor. Indulgência é ter doçura interna.
E a doçura é a compreensão, é quando eu consigo olhar o outro e pensar que ele também é filho de Deus. Só que ele está num estágio evolutivo diferente do que eu. Ele não sabe das coisas que eu já sei. Ele não conhece, não viveu as coisas que eu já vivi. Ele ainda comete erros que eu já não cometo mais, mas isso não quer dizer que eu não cometi lá no passado. Por isso é que eu não posso ficar apontando o dedo, julgando, quando eu percebo a imperfeição dos outros. Eu tenho que tentar compreender. Só que essa compreensão não significa que eu estou de acordo com esses erros. Não, a gente sempre tem que ser o exemplo. Se a gente percebe esse erro, se eu tenho condições, eu vou lá e devo orientar, né? Mas nunca humilhar, julgar, expor aquela pessoa. Caridade não é isso, é o contrário. Muito bem. E o que a lei do amor tem a ver com reencarnação, né? Ainda nesse capítulo 11 no Evangelho, no item 8, o espírito Lázaro, que era dessa pleiade ali de espíritos superiores, vem nos trazer uma mensagem. E diz assim: o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que triunfando sobre a morte revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Reencarnação, então, né? Ela vem nos mostrar que a vida não termina nessa existência, que nós não vamos conseguir chegar na elevação espiritual da perfeição em uma única existência, né? Que nós somos espíritos milenares. Só que eu quero deixar bem claro aqui que reencarnação não é uma invenção do espiritismo. Reencarnação é uma crença que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Muitos povos acreditavam na reencarnação e inclusive Jesus falou claramente sobre ela. É claro que ele não usou a palavra reencarnação, porque a palavra foi Kardec, né, que criou essa palavra com orientação dos espíritos superiores, 18 séculos depois da passagem do Cristo pela Terra. Mas Jesus falou claramente do conceito da reencarnação. E uma das passagens que ele deixa isso mais claro é no diálogo com Nicodemos, que está registrado lá em João, no capítulo 3, que ele diz assim: para ver o reino de Deus é preciso nascer, aliás, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Tá ali o conceito claro. Então, gente, nós já vivemos muitas, olha, inúmeras vezes, tá? Outras encarnações. E no passado, se a gente pensar que essa é a nossa melhor versão, no passado a gente usou muito mal o nosso livre-arbítrio, a gente prejudicou muitas pessoas, né? Nós nos comprometemos com os erros que nós fomos fazendo em cada uma das nossas existências e nós viemos acumulando, né, esses equívocos. A reencarnação, então, ela nos mostra que nós temos uma bagagem existencial na qual nós erramos mais do que acertamos. Porque se nós tivéssemos acertado mais, a gente já estaria num planeta mais elevado. Nós estamos na Terra, que é o planeta de provas e expiações. É só o segundo da escala de evolução dos mundos. Atrás de nós, só tem planetas primitivos. Então, se a gente pensar assim, a gente não conseguiu evoluir muito até agora. E pela lei do amor e pela justiça divina,
divina, Deus então nos reaproxima dessas pessoas que nós prejudicamos no passado. Para quê? Para que a gente possa corrigir esses equívocos, para que a gente possa resgatar esses erros. Muitas vezes essas pessoas que nós prejudicamos, elas estão dentro da nossa própria família. São o casal ali, os cônjuges que têm dificuldades de convivência, de relacionamento. Às vezes pai, a mãe, os filhos que não conseguem se entender, que entram em choque, em conflito. Irmãos que não se suportam, né? Ou então, lá mais pra frente, quando esses filhos se casam, aí vem os cunhados e aí, nossa, era uma criação diferente, aí começam os conflitos, as pessoas não se entendem. Ou se não for na família, lá no trabalho, aquele chefe complicado, aquele colega de trabalho que eu não vou com a cara, mas de jeito nenhum. Ou então o vizinho que vem morar do meu lado e que começa a me incomodar, me apurrinhar. Então é como se Deus dissesse assim pra gente, é aí, ó, é aí que você tem que exercitar, aplicar a lei do amor. É com essas pessoas. Né? E há duas maneiras da gente poder corrigir as nossas falhas. Né? Só ali, ó, a reencarnação é um aspecto da lei do amor, pois através dela nós podemos corrigir as falhas, conquistar aquilo que ainda não conquistamos e aprender tudo aquilo que necessitamos. Então tem duas formas da gente pagar por esses erros do passado. Se a gente não aplicar a lei do amor, se eu continuar insistindo no egoísmo, se eu não conseguir amar o meu próximo, eu vou ter que passar com toda certeza por provas e expiações que muitas vezes vão nos trazer muito sofrimento. Essa é uma forma de pagar. A outra forma é quando eu consigo aplicar a lei do amor, quando eu consigo me abrir, exercitar essa questão da caridade, aí eu vou pagar pelo amor. Eu consigo atenuar, diminuir e muito sofrimentos pelos quais eu deveria passar nessa encarnação. A doutrina espírita, na literatura espírita, ela nos conta de vários exemplos de pessoas que teriam que passar por alguma doença, algum desastre, alguma situação muito ruim, mas pelo fato delas terem dedicado sua vida ao amor ao próximo, à abnegação, a colocar o outro em primeiro lugar, elas conseguiram às vezes reduzir e muito esses sofrimentos. Só que não é só a doutrina espírita que fala isso. O apóstolo Pedro também já falava, já dava esse recado em nome de Jesus, quando disse assim, ó: tende antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, para finalizar, o Espírito Lázaro diz assim, ó, que o Espírito, né, nós devemos ser cultivados como um campo. Toda a riqueza futura, o que eu vou colher lá na frente, depende do trabalho atual. E mais do que bem terrenos, isso que eu fizer agora vai nos levar à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei do amor, que une todos os seres, encontrarei os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Então, quando eu conseguir aplicar essa lei do amor em toda a sua plenitude, eu vou sim acelerar o passo em direção à minha evolução espiritual, a essas alegrias celestes que eu tenho certeza que todos nós queremos que elas cheguem o mais rápido possível. E agora, para terminar, eu queria deixar uma mensagem do Divaldo, que talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu achei ela muito apropriada para a noite de hoje, que diz assim, ó: gostaria de dizer que vale a pena amar.
Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com inimigos. Todos nós temos inimigos, sejam eles aqui encarnados ou desencarnados. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando é você que não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como diz Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama, que você é capaz de amar a outrem, porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas, e torna-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Então, com essa mensagem, linda mensagem, eu queria agradecer mais uma vez a casa pelo convite, desejar a todos uma boa noite. Até a próxima.